retomar. E eu gostei de colocar aquele subtítulo, Apocalipse, né? Chama atenção, aí, uma mensagem da esperança. Meu irmão, não tenha dúvida, Apocalipse foi escrito para dar esperança para a igreja, para dar esperança para o povo de Deus, para a gente olhar para a circunstância mais aparentemente aos nossos olhos, caótica, de total aparente desgoverno, em que as coisas parecem não fazer sentido, olhar para isso e dizer o seguinte: o Senhor governa a minha vida, o mundo, o universo. Eu posso dormir em paz. Minha vida está nas mãos de Deus. Enquanto a gente não assimilar isso como a maior verdade, né, que depende, a nossa paz depende totalmente e somente disso. A nossa paz não pode depender das circunstâncias, das notícias do Jornal da Noite, né, das postagens que nós constantemente, horas e horas, gastamos no nosso dia nas redes sociais. A nossa paz não pode estar lá. A Bíblia diz: no mundo tereis aflições, e vai ser aflição, do começo ao fim. Mas em mim, disse Jesus, a minha paz eu vos dou, ele fala, não como o mundo dá. No momento que a compreensão total, absoluta, empírica, eu estou vivendo isso, né? Você tem que experimentar isso. A situação mais caótica, você pode estar no olho do furacão, mas eu entendo que o Senhor governa a minha vida, o mundo e o universo, eu vou ter paz. E eu creio que a mensagem de Apocalipse foi escrita numa época muito difícil, numa época complicadíssima, que as pessoas também não estavam entendendo o porquê das coisas, momentos de grande dificuldade, os momentos mais difíceis da igreja, logo no início, no nascedouro da igreja cristã, uma das maiores perseguições que a igreja já sofreu, martírios, exílios. Deus revela à sua igreja um pouquinho das coisas que hão de acontecer, né? Que devem acontecer, como comentamos alguns domingos atrás, para que a gente pudesse ter esperança, ter paz. Então, eu vou pedir então a sequência. Nossa, tem uma água diferente aqui agora. Em época de pandemia a gente toma cuidado com tudo que bebe. Eu já peguei mesmo. Acabei de pegar, né? Já estou imunizado, eu acho, espero, né? Vamos lá. Vou acompanhando aqui. Eu acho que não sei se eu tenho um controle. Acho que do controle desse coisa, acho que a gente não tem. Não sei nem como é que está o negócio. Mas a gente vai mudando ali com o pessoal da mídia. Fazer uma introdução rápida aqui. Primeiro, domingo com a igreja presente. Não fiz nenhuma vez essa introdução, a não ser online, tá? Aqui, ó. Revelação de Jesus que ele deu aos seus servos, né? Para mostrar o que? As coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou o seu servo João. Vamos lá para frente, bem rapidinho essa introdução, que tu não já conhece, né? O autor, sabemos que é o mesmo autor do Evangelho, das cartas de Apocalipse, propósito de cada livro, muito evidente, para crermos, para termos certeza da vida eterna, para caminharmos com esperança, nossa jornada de fé. Para frente. Apocalipse, um contexto muito importante, lá no capítulo 1, verso 9, em que João estava na ilha de Patmos, exilado, por quê? Por causa da palavra e do testemunho de Jesus Cristo. Período de grande perseguição da igreja. Vamos lá para frente. Nós vimos também aqui as 7 igrejas, né, do Apocalipse, famosas 7 igrejas. A ilha de Patmos, onde ela ficava. Um pouquinho para frente, fala um pouquinho mais sobre essa ilha. Ali você tem uma visão panorâmica das inúmeras ilhas naquela região, as ilhas gregas, algumas conhecidas, né? E aqui você, a ilha de Corinto, bem grande aqui do lado esquerdo, né? A ilha de Patmos pequenininha ficava ali do lado direito. Era uma colônia romana, onde presos políticos eram enviados, no caso, para abafar, para fazê-lo se calar, tudo dentro dos planos, dos propósitos soberanos do Senhor. Foi ali, então, que Deus
se revela um pouquinho para frente. É uma imagem da ilha de Patmos, né? Muito famosa. João é exilado pelo imperador, na época, Domiciano, por volta do ano 94 d.C. Ele foi um dos últimos apóstolos que sobreviveu ao martírio, é exilado, e ali, então, após a morte de Domiciano, João vai ser posto em liberdade e provavelmente retorna para Éfeso. E durante o período que ele fica ali, nós temos essa grande revelação para a igreja, para trazer para a igreja uma mensagem de esperança, confirmar, olha, eu ainda estou no controle das coisas, eu continuo governando a tua vida, a igreja, o mundo e o universo. Um pouquinho para frente, meu querido. Aqui nós temos o significado, né, da palavra Apocalipse, significa apo, de dentro para fora, calipso, significa cobertura ou véu. A ideia de revelar, tirar para fora algo que estava oculto. Então, Apocalipse não é um livro obscuro, é um livro de revelação. Né? A tradução tem esse sentido. Apocalipse é um livro aberto no qual Deus revela seus planos à igreja. Meus queridos, como se nós estivéssemos no meio em alto mar, num cruzeiro, inicialmente sem saber direito para onde estamos indo, sem saber quem está no controle da coisa. Quando a gente começa a entrar em pânico, dão para a gente um roteiro. Segue aí. Vai tranquilo que está tudo sob controle. Nós estamos seguindo um plano. É um plano de Deus. Deus preparou tudo isso. Cada passo desse evento, né, desses propósitos de Deus no universo, foram escritos, preparados, planejados minuciosamente. Nós temos então que olhar para cada momento da história e reconhecer a mão do Senhor, conduzindo a nossa história pessoal, que isso é importante para a gente ter paz, e também como Ele conduz o mundo. Isso está indo para um fim, e a gente tem que estar em paz, tranquilo, mais do que qualquer um. Na vida e na morte, ninguém deveria ter mais segurança, mais tranquilidade, mais esperança na jornada do que nós, gente. Porque a ninguém mais foi dado um roteiro da história, para nós foi dado, com uma revelação profunda, detalhada, minuciosa, até demais. E aqui então nós recebemos das mãos de Deus, direto para João, este livro, a revelação, entregue inicialmente para aquelas 7 igrejas de Apocalipse, com orientações precisas, muito locais, mas que se aplicam a todas as igrejas da história. Livro depois, então, copiado inúmeras vezes, distribuído para todo o povo de Deus, e chegou até nós, mais de 2.000 anos. Né? Não, quase 2.000 anos, pensando na época em que foi escrito esse livro. Um pouquinho para frente. Há 3 formas de ver, de interpretar, né, esse livro. Nós chamamos de preterista, futurista, histórico e espiritual. Preteristas são aqueles que não foi para o povo lá no passado, não tem nada a ver para a gente. Futurista é só para o futuro, são coisas do futuro. E histórico e espiritual aplica-se a toda a história da igreja, em todos os tempos, até a volta de Jesus e o fim dos tempos. Nós somos adeptos dessa interpretação. O livro de Apocalipse foi para o povo naquela época, início do século, foi para o povo de Deus durante esses 2.000 anos, e é para nós hoje, aplicável. Claro que nós podemos olhar para frente, ainda que uma neblina, uma névoa, às vezes impede a gente ver algumas coisas, mas nós podemos olhar para frente e falar assim, olha, Ele continua no comando, as coisas estão caminhando bem. Por mais que a gente não entenda, muitas vezes, tudo dentro do plano do propósito de Deus. A gente acha que as coisas só estão dentro do plano do propósito de Deus quando acontece do jeito que a gente quer, do jeito mais confortável. Mas te digo, geralmente não vai ser como a gente quer, e geralmente não vai ser de um jeito mais confortável. Porque com Deus não há conforto, com Deus há uma outra coisa. Há crescimento, amadurecimento, há desafios, há lutas, há batalhas, há vitórias. Até um dia que a gente vai realmente descansar das nossas obras aqui. O que nós temos é paz e esperança no meio da batalha. Confiança para continuar e não desistir. Nós somos arregimentados para uma guerra, gente. Nós estamos numa luta. A vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. Quem quer descanso não se alia com o Senhor. Porque é para entrar para o exército de Deus, para enfrentar lutas, batalhas espirituais, no decorrer da história, no plano eterno de Deus, no projeto de Deus para a nossa vida, que sempre tem desafios para crescer. Antes, crescer na graça e conhecimento. Nós somos chamados não para nos acomodar, para ficar quietinho, para ser gostoso, para ser legal, para ver tempestade de paz, se a gente sair dessa, né? Não é assim. Deus joga a gente no campo da batalha, vai que eu estou contigo, vamos lá. Pega da espada, não desiste.
A nossa vida é isso, gente, é constantemente. A gente sai de uma entre outra. A gente que não quer, a gente não quer sair para a batalha, a gente tem que ficar quietinho. Senhor, deixa, passa logo esse negócio, eu quero sossego. Só no fim, gente. Só quando a gente descansar das nossas obras aqui. Enquanto aqui estivermos, pode ter certeza, é luta, é batalha. Mas serei contigo. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Prefiro estar na batalha com o Senhor do que achar que eu estou num passeio, né, sem Deus. Que muitos acham que é isso. O mundo é um passeio, vamos aqui curtir. Não, meu querido, nós estamos num projeto grandioso. Sempre maior do que as nossas ambições e a nossa imaginação. Aqui então, continuando, você tem uma divisão assim panorâmica interessante, tá? Se você quiser ler o livro de Apocalipse, essa imagem aqui é importante para você. Você tem dos 3 primeiros capítulos 7 candeeiros, estou falando das 7 igrejas. Falou de cada uma das igrejas, deu uma visão, uma mensagem, algumas correções, algumas orientações, e aí ele passa por um plano, agora é lá em cima, para cima, vai para cima. Capítulo 4 em diante, os 7 selos. Vimos o trono domingo passado. Na verdade, 2 domingos eu falei um pouquinho sobre o trono. Deus governando, algumas coisas estavam lá bem estabelecidas, uma visão do céu. A ideia é que nós pudéssemos entrar nos bastidores do poder, daquele que governa o universo, na sala de comando de Deus. Ele deu uma abridinha assim, uma brechinha, dá uma olhadinha, ó. Estou no comando aqui, vem ver. Eu sou o senhor da história ainda, não parece, mas estou no controle. E aí a gente tem essa visão. Agora, meus queridos, 7 selos, nós vamos ver tudo isso, eles serão abertos. Então o destino nosso está nesses selos, naquilo que Deus já tem preparado para a sua igreja, para o seu povo, aqui no mundo e na eternidade. Apocalipse é para o presente, fala muito do passado, do presente, mas olhando para o futuro, sempre. E vai ter uma sequência, nós depois vamos ver as 7 trombetas, as tríades do mal, as 7 taças, derrota dos agentes, novos céus e nova terra, fim da guerra. Vai para frente um pouquinho, gente. Uma coisa que é importante, pode ir jogando todo o lance aqui, nós temos essa divisão, tá? Alguém disse certa vez que é como se fosse assim, imagina a cena de um filme, em que tem 7 câmeras diferentes, dando escopos, tá? Dando perspectivas, dando focos diferentes. Então o livro de Apocalipse ele pode se dividir naquelas 7 sessões, que contam a mesma coisa, mas de uma forma progressiva. Cada uma avança um pouquinho mais. Isso é importante para a gente entender o livro de Apocalipse. Porque nós estamos falando de uma história extraordinária, não é ser uma coisa assim, tão, vamos dizer assim, simplificada. A Bíblia tem realmente, em Apocalipse, não podemos negar, não é um livro tão fácil assim. Só que, na medida que a gente vai compreendendo algumas coisas, a sua linguagem, a sua forma de organização, a gente começa a ter uma visão para, peraí, as coisas se encaixam. O negócio faz sentido. Um pouquinho para frente, vamos lá. Vimos então lá no início, né, a mensagem de esperança, vai mudando aí os slides. Depois vimos a visão de João, ainda no capítulo 1, as 7 cartas, as 7 igrejas, nós vimos só algumas, tá? É um estudo mais detalhado, minucioso, a gente pode, ao longo dos nossos estudos, de vez em quando voltar para uma carta, trazer uma lição para a igreja, para não ficar cansativo, 7 domingos, lendo 7 cartas para 7 igrejas. Vamos lá, um pouquinho para frente. Depois a visão do trono, nós já vimos, entramos na segunda sessão. Essa é uma figura que geralmente é usada, já vi vários, né, estudos de Apocalipse usar essa figura do trono, cada um dos elementos ali, o arco-íris que significava aliança, os 24 tronos ao redor, representando 12 da antiga aliança, 12 da nova aliança, todo o povo de Deus da antiga e da nova aliança, governando com o Senhor. A ideia é essa, nós não estamos aqui participando, assistindo, no sentido de apenas ver Deus conduzir as coisas, nós fazemos parte da história, estamos juntos, Deus tem um plano para a igreja, a gente faz parte de algo maior do que nós somos chamados, convocados, comissionados, enviados, a gente faz parte desse plano aqui, gente, não tem como fugir desse negócio. Nós não estamos sentando assistindo a coisa acontecer, não. A gente faz parte, a gente tem que estar em oração, em luta, participando, sustentando a igreja, mantendo a igreja, orando para que a igreja cumpra a sua missão na terra. É a agência de Deus aqui para dizer para o mundo o seguinte: olha, há esperança, uma segunda chance está sendo dada. Ainda dá tempo. Estamos aqui para cumprir essa missão. A visão do trono, e ele no centro, governando, guiando a história, um pouquinho para frente. E aí, finalmente, chegamos nesse ponto importante. Quem abrirá o livro selado? O Cordeiro e os 7 selos.
Aqui em Apocalipse, então, vou pedir para você abrir a sua Bíblia, Apocalipse, vamos lá, quem tiver com a Bíblia aberta aí, capítulo de número 5, tá? Depois da visão do trono, do governo de Deus, você tem um momento muito importante aqui, entrando nessa nova sessão do plano, do propósito de Deus. Depois daquela visão do trono, tem uma situação muito peculiar que a gente precisa ler com calma aqui, capítulo 5, verso de número 1. João, então, nessa visão, começa no capítulo 4, continua o capítulo 5. Diz assim, verso 1. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado por 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Uma pergunta é feita. Tenta imaginar essa cena, a gente tem que imaginar essa cena. Olha, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém ninguém tinha poder de abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E naquela visão, naquele momento de êxtase espiritual, João começava a chorar, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, 7 olhos, e são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Veio, pois, tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno é o cordeiro, digno é de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque fostes morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação, e para nosso Deus os constituís reino de sacerdote, e reinarão sobre a terra. E vi uma outra voz, muitos anjos ao redor do trono, seres viventes, anciãos, cujo número era de milhões e milhões, milhares e milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra, sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele está sentado no trono, é o cordeiro, seja o louvor, honra, glória e domínio pelo século dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Todo o capítulo 5, que visão, gente, que coisa assim extraordinária nós estamos lendo. Que coisa extraordinária nós estamos lendo. Vamos devagar, vamos tentar compreender dentro desses símbolos. Já falei alguns domingos que, na verdade, o que nós estamos vendo aqui, nós estamos fazendo aqui, meus queridos, é o seguinte: o que é um símbolo dentro desse contexto é a tentativa de descrever o indescritível. É uma visão do que Deus governando o universo. Como que vai descrever um negócio desse? Como? Para nós, seres humanos mortais e limitados. Se alguém inventou, isso aqui é um gênio. Já começa por aí. Não tem como. Uma coisa tão concatenada, um livro desse, uma coisa assim que você fala: não é possível, né? Mas olha que coisa extraordinária. Depois da visão do trono, capítulo 5, começa a nos dizer que na mão direita que ele estava sentado no trono, havia um livro escrito por dentro e por fora. Lembrando que livro, naquela época, a figura de livro não era como nos dias de hoje. Era um rolo, escrito dos 2 lados, completo, totalmente preenchido. Era todo o plano de Deus. A ideia de escrito dos 2 lados, porque o livro era escrito de um lado, depois terminava o outro. Ele foi completo, tudo que tinha que acontecer, que vai acontecer, que está predeterminado pelo Senhor do universo, estava naquele livro. E a ideia aqui, meus queridos, um anjo proclama com voz dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ele estava selado. A ideia de selo naquela época
Quando um documento, um livro era selado, só podia tirar aquele selo alguém com a mesma autoridade. Alguém que lhe fosse dada essa autoridade. Então quem podia fazer aquilo? Um livro estava nas mãos direita de Deus Pai. O plano para a humanidade, para o povo de Deus. O plano eterno de Deus, individual e coletivamente falando. O que Deus tem para nós. Estava escrito ali, o nosso destino estava. Mas ele precisava ser executado. E como a gente diz, às vezes em aulas econômicas, a gente não presta atenção, mas são coisas profundas, que são tiradas de situações como essa, de textos como esse. A gente diz que Deus Pai planejou. Deus Filho é quem executa. E Deus Espírito é quem aplica e faz acontecer. Mas a execução tem que ser o Filho. Deus tem um plano na mão, o destino nosso está nas mãos de Deus. Mas quem tinha poder não só de olhar, é dito isso, nem de olhar, pegar na mão, mas finalmente executar o que estava ali escrito. A quem Deus desse dignidade, poder e autoridade de desatar aquele ser, seria alguém que teria condições de fazer aquilo de fato acontecer. É por isso que João começa a entrar em desespero. Porque naquela visão, no seu coração, o entendimento que ele tinha, é que ali estava o destino eterno do povo de Deus, das almas, da nossa vida, de tudo que somos, que temos. E ninguém começou a ver um desespero, porque ninguém vai conseguir fazer esse negócio acontecer. Ninguém é digno disso. Ninguém tem poder, ninguém tem autoridade. E tudo estaria então paralisado, nada iria acontecer. Deus Pai planejou, quem vai executar? Ninguém. Não havia, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra. Ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar. E ele chorava, e chorava muito. Ele está tendo um sonho, ele está tendo uma visão. Algo está sendo revelado no coração de João. E em forma de símbolos está sendo passado para a gente. E há todo um significado aqui por trás. E a Bíblia diz então que ninguém foi achado digno de abrir o livro, verso número 4, nem mesmo de olhar para ele. Todavia, um dos anciãos disse: não chores, porque tem um que é digno. Tem um que a Bíblia diz: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Se lembra desse verso? O significado desse verso, quando Jesus diz, está agora sendo explícito para nós, aplicado. Quando Jesus ressuscita e diz assim: todo poder me foi dado nos céus e na terra. Sabe o que significa isso? Eu vou poder tirar o livro das mãos de Deus, Pai, e executá-lo na história e na eternidade. Todo poder me foi dado nos céus e na terra. Nessa hora, meu querido, não é que Jesus está acima, ou é mais poderoso, nada. Nós falamos da Trindade. Nós estamos tendo uma visão de Deus glorificado, governando o mundo e o universo. Deus Filho, então, toma o livro nas mãos. Ele diz: todo poder foi dado, a autoridade para mim fazer isso. Eu posso desatar os selos e fazer acontecer o que Deus Pai planejou desde toda a eternidade. Quem é leão da tribo de Judá, raiz de Davi? Quem venceu e pode abrir o livro e os 7 selos? E ele então diz no verso 6, ele vê no meio do trono e dos 4 seres viventes, entre os anciãos, de pé. Jesus estava presente naquela reunião. E ali, meus queridos, um cordeiro, como que tendo sido morto, tinha 7 chifres. Chifres tem sinônimo de poder. Ali a ideia da plenitude, ele tinha então todo o poder, toda a autoridade foi dada para ele. Ele tinha símbolo, está entendendo a ideia aqui? É símbolo, chifre é poder. Sempre você vai ver essa ideia na Bíblia, e principalmente em Apocalipse. 7 olhos, conhece todas as coisas, onisciente. Diz ali então, continua, os que são os 7 Espíritos de Deus virados por toda a terra, onipresente, é o Senhor, lá em pé, naquela reunião, tomando então para si, aquilo que lhe foi outorgado, autoridade e poder para agora executar o plano de Deus, e o propósito de Deus. E o verso 7 diz, ele veio então, tomou o livro da mão direita, daquele que estava sentado no trono, e quando tomou o livro, naquele ato simbólico, representando aqui para a gente aquela cena, a Bíblia diz assim, que os 4 seres viventes, os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, e cada um deles, uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico. Aí aqui a gente tem mais um detalhe importantíssimo para a igreja, hoje, aqui e agora. A nossa participação nisso
é muito mais relevante do que a gente imagina. Nós não somos apenas aqueles que passivamente veem as coisas acontecer. Diz que na mão deles havia o quê? Harpa e taças de ouro, cheias de incenso. E ainda dá um significado disso para a gente, para não ter chance da gente não entender o que está acontecendo aqui. Que são as orações dos santos. Nesse governo eterno, nesse plano, nesse propósito, de que Jesus agora vai executar os planos de Deus para a sua igreja. Cada cena vai ser aberta ao longo dos próximos domingos. E os eventos da história no universo estão acontecendo diante dos nossos olhos. E nós éramos para ser as pessoas mais tranquilas, confiantes, descansando nas mãos de Deus, porque já foi dado para a gente o roteiro. Para a gente ver os eventos, as pandemias vindo, as guerras acontecendo, as coisas acontecendo, os selos estão sendo abertos, as coisas estão acontecendo. Nós temos que descansar. Para quando a gente enfrentar as aflições dessa vida, o Senhor, a Ele foi lhe dado todo o poder, autoridade. Vamos um pouquinho para frente. Vamos usar um pouquinho o slide aqui, que tem um material aqui para a gente conversar, e a gente vai entrar no significado dessas palavras. Simbolismo, como eu já disse, descrição do indescritível, vai um pouquinho para frente. Pode ir para frente. Aqui você tem, ninguém é digno, como eu já disse, de desatar. Aí, mais um pouquinho para frente, o mistério. O cordeiro tem esse poder, quando ele diz, não chores. Então, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir esse livro. Continua um pouquinho para frente. E aqui o reino foi entregue nas mãos de Deus. Se lembra que Mateus 28, 18, está lá. Jesus aproximando-se falou, dizendo, toda a autoridade foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos participando desse plano, desse projeto de Deus. Toda a autoridade foi dada a Jesus. Quem nos convoca, quem nos comissiona e nos envia, é aquele que tem os 7 selos nas mãos, o livro nas mãos, e tem autoridade e poder para dizer, vai, ide, pregai, faz a sua parte. Você faz parte desse plano, desse projeto. Continua, meu querido. 1 Coríntios diz lá no capítulo 15, verso número 24. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Olha que coisa extraordinária está acontecendo. Todos esses versículos que a gente tem espalhados ali no Novo Testamento, eles começam a fazer mais sentido para nós, quando a gente lê uma passagem como essa de Apocalipse 5. Quando a Bíblia diz, então, o que é Jesus reinar, gente? Fala, Jesus reina, mas Deus é Pai, Deus é Filho e Espírito Santo, está tudo junto, está tudo acontecendo ao mesmo tempo, simultaneamente. Mas há uma sequência hierárquica aqui, não de quem é maior, superior, mas de sequência de plano, de propósito de Deus. Deus Pai planeja. Num momento determinado da história, na plenitude dos tempos, Deus Filho vem, se faz homem, morre pelos nossos pecados, é sepultado, 3 dias, ele está morto, ressuscita ao 3º dia, ele depois aparece para os discípulos, sobe para os céus, fala, ide pregar o evangelho a toda criatura, porque todo o poder foi dado, quem está reinando agora sou eu. É como se fosse no português, quem manda aqui agora sou eu. Então vai lá, faz o que eu estou mandando. Isso foi dito para a igreja. Até quando? Aqui. Quando virá o fim? O fim virá quando ele entregar o reino ao Deus Pai. Vai ter um dia que você vai ver no Apocalipse, esse livro volta. É dado para ele. E ele vai executar tudo aquilo que Deus mandou. Gente, vamos temer o quê? Nós éramos para ser as pessoas mais destemidas do mundo, mais ousadas do mundo. Não porque em nós tem alguma coisa, a gente não tem nada não, não somos diferentes de ninguém. Tudo pecador miserável, se fosse a graça de Deus, tudo perdido. Ninguém estava aqui não. Mas porque nós temos já a compreensão dessas coisas, porque nos foi revelado. E aqui o texto diz então que ele vai, depois que concluir tudo, ele vai entregar o reino ao Deus e Pai, de volta. Então no momento Jesus de fato, literalmente, de uma forma muito especial, reina. E a igreja é dele. Ele comprou com seu sangue. E aí o texto continua dizendo, quando houver destruído todo o principado, potestade e poder. Nós estamos então numa grande batalha. Ele é o Senhor dos exércitos. Nós fazemos parte desse povo comissionado por uma missão. Ó, quem manda aqui sou eu, toda a autoridade foi me dada. Vai lá, continua. Vamos junto, continua a caminhar e fazer o que tem que fazer. E quando terminar, a gente vai devolver para o Pai. E nós estamos juntos em todo momento. Nós estamos ao redor daquele trono. Nós não somos... Gente, a gente é chamado para governar, para reinar junto com Ele. Você imagina isso?
Você imagina que privilégio. Você imagina que coisa assim extraordinária. Nós, povo de Deus, participamos disso. Porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, nós estamos no meio de uma guerra que a gente já sabe que vão vencer no final. A vitória é certa, por isso que a Bíblia diz, nós somos mais do que vencedores, gente. O mundo não está desgovernado, o trem não saiu dos trilhos, aparece às vezes. Tem hora que a gente é humanamente, pessoalmente, e nossos projetos individuais, aparentemente derrotados. Mas são derrotas temporárias que servem para nos ensinar muitas coisas. Porque não estamos aqui para conforto, estamos aqui para crescimento. Nós estamos aqui para ser capacitado, para ser fortalecido. Entender que a força não está em nós. As nossas armas não são carnais, mas espirituais. Às vezes Deus volta. Nós temos que prestar conta ao Senhor, que é Senhor da nossa vida. Tem um plano, tem um propósito. O que eu mais quero, o que os apóstolos mais escreviam lá em Coríntios, assim, antes, precisamos saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu acho que a coisa mais importante da nossa vida é saber assim, o que é a vontade de Deus nisso? O que Deus quer que eu faça? Essa devia ser a pergunta. E nós fazemos parte desse projeto. Do governo, do poder, até que o último inimigo seja destruído, e a morte. Que é a morte. Nós somos mais do que vencedores nessa batalha, nessa guerra. Não vai ser fácil. Ele vai estar conosco, Ele vai permanecer conosco. Um pouquinho para frente, vamos continuar ainda. Vê então, toma o livro na mão. Quando tomou o livro, os 4 seres viventes, tudo que já leu. E aí vem um ponto muito importante. Tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Isso aqui é muito prático. Isso aqui é muito aplicável na nossa vida, nos nossos dias. Vocês já viram? Eu me lembro quando começou negócio de celular, né? Os primeiros celulares, aquele tijolão, né? Vocês lembram daquele tijolão? Depois veio aquele azulzinho bonitinho da Nokia. Depois um que abria. E era interessante porque hoje, quase todo lugar, celular pega, né? Mas quando começou mesmo, quem teve os primeiros celulares sabe que era ruim, gente. Mas era ruim, você saía de alguma região da cidade, já não pegava, na estrada não pegava. O negócio era ruim, você não tem noção. E às vezes você estava na frente da pessoa, e você tentava ligar, ou a pessoa estava perto de você, pode estar na outra esquina. Não vai, não chega. Porque para chegar a uma ligação de celular, ela precisa primeiro ir para o satélite. E do satélite volta para o celular do outro. É assim que funciona, né? Se a gente mandar uma imagem aqui, né, através de WhatsApp, através de internet, e o que vai acontecer? A gente acha que isso vai direto do celular do outro? Não. Isso vai para o satélite, e do satélite volta para a pessoa. Porque às vezes a gente não consegue falar com a pessoa, ela pode estar na nossa frente, estiver fora do ar. Se o meu celular estiver fora de área, o seu celular estiver fora de área, a gente está dentro da igreja, um não consegue conversar com o outro. Mas não estamos na frente do outro, porque antes tem que passar por lá. Para mim, a figura assim, muito pobre, mas é o mais perto que eu cheguei. Meu querido, vou entender uma coisa aqui para você. Nada acontece na sua vida se não passar no satélite de Deus. Aí que você vai entender que a nossa não é pelo poder, não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito. Quantas vezes, circunstâncias da nossa vida, a gente praticamente esquece disso e tenta resolver do nosso jeito, na força, na violência, no grito, na marra. Eu estou dizendo porque eu faço isso direto. E peço perdão a Deus. E geralmente a gente faz isso e faz besteira. E dá tudo errado, a coisa piora muito mais. Eu vou te contar, nada acontece se não primeiro sobe. Tudo, meu querido, acontece com oração. Isso não anula a nossa ação. Mas a nossa ação, ela tem que estar em conexão. Tem que subir. Tem que chegar lá. É decodificado e volta. E aí acontece. Aqui, meu querido, nós estamos vendo a sala de poder, o trono de Deus. Eu estou falando de algo muito prático na nossa vida. Nós não deveríamos fazer nada na nossa vida. É o mesmo que eu tentar mandar uma mensagem, um texto, ligar, fazer qualquer coisa fora de área. Não vai funcionar. Não chega lá. As coisas não acontecem.
Aqui, meu querido, a ideia de as taças de ouro cheias de incenso são as orações dos santos. Quando Jesus toma o poder e a autoridade, nos comissiona e nos envia, ele faz essa conexão com a gente. Fala, agora, tudo que você for fazer, filho, vem cá, passa aqui primeiro, em oração. E daqui, Deus vai fazer acontecer. É de lá do trono que ele muda o coração daquela pessoa. Que você convive todo dia, briga todo dia e não consegue achar uma solução. No relacionamento pessoal, nos relacionamentos familiares, os problemas no nosso trabalho, as questões internas e externas de uma igreja, tudo tem que passar lá. Nós temos acesso, aí que está, a gente não tem noção do que é isso. Deus nos deu essa riqueza, e Ele fala assim, toda a sorte de riqueza nos lugares celestiais. Meu querido, você faz parte disso. Você está diante do trono. Todos aqueles versículos que a gente lê, que eu vivo pregando, que diz lá em Hebreus, né? Tendo, portanto, o Senhor como nosso grande sumo sacerdote, cheguemos, portanto, diante do trono da graça. A gente tem acesso a isso. A gente tem essa conexão. E a gente não usa. Porque a gente vai resolver um problema que está na nossa frente. Não é no bate-boca, não é na força, nem na violência. Tem que subir, tem que passar lá, codificar, descer, e a coisa acontece. A gente não tem noção do privilégio, do poder da oração, que de fato faz as coisas acontecer. Muitas coisas na nossa vida estão enroladas, estão patinando, só estão afundando mais, e não vão para frente, porque a gente não entendeu isso aqui. Essas taças cheias de incenso são as nossas orações, que lá em cima que está a alavanca de Deus, para a coisa acontecer. É como se nós estivéssemos aqui embaixo tentando forçar, vai que vai dar certo, vai que dá certo. Jesus fala assim, ora filho, ora do jeito certo, faz a coisa certa, que a alavanca vai, ele muda coração, circunstâncias, nossa vida, muita coisa mudaria, se a gente entendesse o que é isso. Eu te digo que nós oramos muito, mas muito pouco. Nós temos essa chave, nós temos esse grande privilégio, nós temos acesso ao trono do Senhor do universo. O poder foi dado, o livro foi dado, Ele está com a gente, eu sou contigo, pede que eu darei. Ele fala, estamos juntos, vamos nessa batalha, estamos na guerra. É quando chega no negócio a gente esquece isso, e começa a fazer do nosso jeito, e tudo começa a dar errado, tudo começa a andar em círculo. A gente entra em pânico, desespero, a gente entra de temor, porque as coisas estão fora do nosso controle, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu queria, do jeito que eu planejei, porque isso, porque aquilo. Tudo se resolveria, meus queridos, voltando para Deus. A paz de Deus que excede o entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus, oração. Orai sem cessar, oração. Não deixai de orar, o tempo todo a Bíblia fala, filha, isso é a alavanca de Deus. Você tem uma causa, você tem algo na sua vida, que dentro dos planos, dos propósitos de Deus, você não entende, porque não vai, porque não acontece. Quem sabe, não falta isso, entender esse pontinho aqui, para que finalmente, meu querido, a gente participe desse plano, desse projeto, e todas as coisas aconteçam de acordo com o plano dele. E aqui, meus queridos, nós vamos junto poder cantar, digno és de tomar o livro, abrir os selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus os que procedem toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino, sacerdote, e reinarão sobre a terra. Nós estamos reinando com Ele, e nesse reino espiritual, as coisas acontecem primeiro espiritualmente. Isso não anula a nossa ação, nossa responsabilidade, nosso trabalho, pelo contrário, mas elas devem sempre anteceder tudo aquilo que nós fazemos. Você está angustiado, você está alguém ansioso, diz a Bíblia, ore, coloque diante de Deus, vamos conduzir a nossa vida, usando a alavanca de Deus lá em cima, a oração, Deus muda lá, as coisas mudam aqui. Nossa, gente, quanta energia que a gente gasta à toa então, hein? Quanto murro em ponta de faca que nós estamos dando nessa vida, quanto sofrimento poderia ser poupado. Não estou dizendo que você não vai passar mais problema. Os problemas fazem parte, a aflição faz parte. Deus está com a gente. Mas esse é um ponto importantíssimo. Tudo isso, a gente pode dizer que é para a glória do Senhor, na nossa vida, na vida da igreja,
nos planos que Deus tem para a sua vida. Por isso que ele encerra com uma proclamação do verso 12 diante: digno ao Cordeiro que formou de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Para a gente fechar, um pouquinho mais para frente, os últimos slides aqui, para a gente fechar junto aqui, meus queridos. Então, lá em Efésios, nos diz que nós somos abençoados toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Nós temos acesso a isso, gente. É isso que significa. Foi dado isso a nós. Acesso direto ao trono para mudar a nossa realidade no presente. Efésios 2,6 chega a dizer assim, que Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. É isso. São os 24 tronos. Nós estamos lá com incenso, podendo chegar diante de Deus e fazer as coisas acontecer. E a gente não faz. Não sei por quê. Porque a gente é teimoso, né? Um pouquinho para frente. Concluindo, o Cordeiro conquistou o direito de abrir os 7 selos, conquistou um povo para si e o fez assentar nos lugares celestiais. Precisa de mais alguma coisa, gente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais ele fala. Feche seus olhos. Vamos orar. O que na tua vida não vai, você não sabe mais o que fazer. Será que não é hora da gente entregar nas mãos de Deus? Entrega teu caminho ao Senhor. Você tem dentro da sua casa, às vezes, um problema que você não vê solução. Você não vê saída. Lá no seu trabalho. Tudo isso é importante. Dentro desse plano, desse propósito eterno de Deus. O Senhor está no trono. Você faz parte desse projeto. Você é povo de Deus. Deus tem algo especial para você. Você precisa aprender a descansar, confiar, depender. E andar debaixo da oração, da dependência. Enquanto o louvor vem à frente, vamos orar. Senhor Deus, nessa noite, em que a Tua palavra se revela para nós de forma extraordinária, nos desafia-nos a chegar confiantemente diante do trono de graça, Senhor. De onde Tu podes, pelo poder da Tua palavra, Senhor, mudar a nossa história, a nossa realidade, fazer acontecer, Senhor, na nossa vida, Teus planos, aquilo que Tu já tem preparado para cada um de nós. Como diz a Tua palavra, o que a nós nos concerne, o Senhor levará a bom termo. Ajuda-nos a confiar mais nisso, na Tua palavra, em textos como esses que vimos esta noite, Senhor. Nós estamos diante do trono. Nossas orações são como incensos. Ajuda-nos a usar mais desta realidade, aplicar isso na nossa vida, viver, experimentar, saborear esse grande privilégio, essa grande bênção que nos é dada de se assentar nos lugares celestiais e reinar com o Senhor. Ó Pai querido, os nossos olhos estão tão ofuscados com a glória desse mundo, que nós não conseguimos mais ver essas coisas eternas, poderosas, extraordinárias, muito, infinitamente maior do que tudo aquilo que a gente sonha, imagina, planeja. Teu plano é melhor, Teu propósito é maior. Ajuda-nos a descansar e confiar em Ti tão somente, ó Pai, como igreja, como Teu povo, como individualmente cada um de nós precisamos depender e participar mais, nos engajar mais nesse chamado extraordinário que nós temos, nesta comissão. É o que eu te peço, e descanso, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Nesta comissão.